Salve, galera, vamos começar a entender a movimentação do mercado, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é a estrutura dele, como ele se forma. A gente sabe que o mercado, ele não sobe em linha reta, ele sobe em ondas, né? Ele sobe, retrai, sobe, retrai, sobe, retrai, sobe, retrai. Claro que isso não é perfeito como a gente vê nos livros, né? Existem as nuances, vamos falar assim. Então, basicamente, o que a gente vê aqui é isso. Ó, ele sobe, ele retrai, ele sobe, ele retrai, ele sobe, retrai, sobe, retrai. Agora, o importante aqui é o seguinte. Para a gente entender o que é a tendência, digamos, uma tendência de alta, nós vamos sempre ter topos mais altos ou máximas mais altos que as máximas anteriores e fundos mais altos que os fundos anteriores, ou mínimas mais altos que as mínimas anteriores. Então, basicamente, para eu saber se eu realmente tenho uma tendência de alta, eu tenho que detectar o seguinte: eu tenho uma mínima aqui, certo? E aí eu tenho uma máxima aqui. E aí eu tenho uma nova mínima aqui e tenho uma máxima que é aqui, mais alta que a máxima anterior, a mínima mais alta que a mínima anterior, e aí aqui ele lateraliza, tá? Ó, e vai lá, finalmente faz uma outra máxima mais alta que a máxima anterior e uma outra mínima que aqui, ou aqui no caso, que eu não tinha colocado, que é a mínima anterior. Nessa subida aqui ele encontrou uma resistência aqui, nesse ponto, deixa eu passar lá de novo. Ele encontra uma resistência aqui, exatamente aqui nessa parte, nessa parte onde ele lateraliza aqui, tá? Aqui, onde a gente faz o famoso caixote, que é exatamente aqui, ó. Pode ver onde eu tenho um pequenininho topo aqui no pavio, tá? Mas a gente saindo dessa parte aqui, é onde ele apanha um pouco para passar. Ele já entra com dificuldade. Você pode ver que quando ele vem aqui, ele passa aqui com muita tranquilidade, tá? Ó, ele rompe esse primeiro topo com tranquilidade. Quando ele chega para romper o segundo topo, ele já tem uma dificuldade. Ele lateraliza para depois romper o segundo topo. Já quando ele vem aqui, ele volta para testar esses dois, essa linha aqui que agora é um suporte, tá? E ele tenta ir até agora e começa a ficar novamente lateral nessa parte aqui. E agora aqui a gente tem que aguardar o quê? Nesse ponto a gente aguarda para saber se ele vai conseguir romper o topo e continuar a sua tendência de alta, criando, no caso aqui, um topo mais alto e depois um fundo mais baixo, um topo mais alto e um fundo mais baixo, ou se aqui ele vai perder esse ponto nosso de suporte aqui, tá? E aí ele deve voltar para testar aqui, e aí ele começa a criar fundos e topos mais baixos que os fundos e topos anteriores, tá certo? Só que eu sei que a maioria de vocês já sabe disso, é uma coisa normal, mas muita gente eu sei que também que está começando e que ainda não tem uma noção de como criar. Então, quando eu vou criar uma linha de tendência, que eu quero saber em alto e baixo, eu vou procurar justamente o quê? Eu vou procurar justamente os fundos, tá? Ó, e quanto mais toque eu tiver nessa linha, mais forte, mais certo é a minha tendência. Então, eu vou pegar ela aqui de baixo, deixa eu limpar isso aqui, eu pego ela aqui de baixo e vejo até, ó, quais são os pontos que ela está tocando. Então, aqui eu vejo que ela está tocando no primeiro ponto, ou melhor, no primeiro ponto, no segundo ponto, então eu tenho toque em 3 pontos. Depois você tem, uma das coisas que muita gente ignora, são os pontos intermediários, que são esses pontos aqui. Se eu for traçar uma outra linha, ela basicamente vai chegar, olha lá como é que ela pega o topo, é só fazer uma paralela, tá? Ó, olha como ela pega o topo lá em cima. Ó, então essas linhas de tendência, elas também servem como linhas de suporte e linhas de resistência. E isso é uma coisa que muita gente ignora. A importância de você fazer um canal, tá? Sabendo que
suporte e resistência não é apenas na horizontal, mas também eu acho que é perpendicular que chama, nessa linha inclinada que são as nossas linhas de tendência de alta ou de baixa. Nesse caso, como está subindo, tá? Como eu vou pegar, fazendo aqui uma flecha, por exemplo, deixa eu até botar verde agora, botando uma flecha aqui. Qual é a direção da flecha? Para cima. Se eu pegar, aqui não dá para dizer nada, né? Apesar de ser uma pequena linha de tendência de baixa, não dá basicamente para dizer, mas seria uma linha de tendência de baixa ali, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar, deixa eu tirar esse... Aqui, melhor ainda. Ó, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho fundo, e aqui agora eu tenho fundo. Então ele fez basicamente isso daqui. Foi lá em cima, volta aqui embaixo, foi lá em cima, volta aqui embaixo, tá? E aqui ele começa a ficar nem para cima nem para baixo. A gente tem o que a gente chama de lateralização nesse ponto aqui. E aqui, se a gente for traçar, pegando lá do topo, ó, é porque as flechinhas vão incomodar um pouquinho, a gente tem o que a gente chamaria de linha de tendência de baixa. Outra coisa a ser observada quando a gente traça a linha de tendência é como ela serve para nós de suporte e resistência. Como ela serve para nós como suporte e resistência, a partir do momento que ela é quebrada, que ela deixa de ser um suporte e uma resistência. Por exemplo, aqui nesse ponto, ela está sendo uma resistência, não é isso? Por quê? Eu comecei lá de cima, o preço tenta subir, bate na minha resistência e volta a cair. Quando chega aqui, ele faz mais uma tentativa, pequena, mas faz, e volta a cair, até aqui embaixo. Aí, quando chega aqui, ele finalmente rompe, mas ele rompe ficando de lado, e o preço volta a cair. Então, nesse ponto aqui, eu vou ajustar a minha linha de tendência. Eu vou ter uma primeira linha aqui, é onde a gente vai começar a fazer o leque, tá? Ó. E a segunda linha, agora aqui. Pode ver que ele vem acompanhando certinho, tá? Onde a gente faz o leque. A partir daqui ele faz o quê? Ele novamente vem sem uma posição definida. Aqui ele até tenta um pouquinho lá. Tenta romper. Para aqui nessa resistência aqui. Onde a gente tem aqui em cima. Nessa lateral. Tá? Para aqui nessa resistência aqui. É basicamente isso. E ele faz o quê? Nós não temos uma tendência definida. Até que finalmente ele consegue romper essa resistência que já vem lá de trás. Nessa mesma área aqui, se vocês olharem, houve uma lateralização nesse ponto aqui. Aqui, como ele sofreu aqui. Aqui, como ele tenta passar aqui, não consegue. Aqui nós temos um outro suporte. Então é basicamente isso que a gente quer saber. Onde estão os nossos suportes e as nossas resistências? Por quê? Porque são pontos que provavelmente o preço vai encontrar dificuldade em passar. E quanto mais toques ele tiver, nesse ponto, mais forte
é a nossa resistência ou suporte. Até que finalmente ele vem, faz uma figura altista, ou seja, ele cria um pivô, porque normalmente o W é das duas uma. Ou ele é um fundo duplo, ou ele é a formação de um pivô. E finalmente ele faz, rompendo o pescoço do W, ele se projeta para cima. Na verdade, aqui ele se projetou basicamente 2 vezes para cima. Vamos ver aqui. Se eu colocar essa linha aqui e fizer isso aqui, ele se projeta para cima uma vez e se projeta para cima 2 vezes, que é o nosso famoso range. E aonde é que ele para. Deixa eu fazer o seguinte, puxar isso aqui na separação do W aqui. Então, quando eu pego a minha retração com 50%, vou pegar essa ponta do W até lá em cima. E a partir do momento que eu pego isso aqui, copio e jogo para cima, eu começo a achar meus pontos de briga apenas usando a minha retração. Aqui ficou no meio. Olha isso. Aqui basicamente pode considerar que sim. Apenas usando a minha retração. E agora o preço continua nessa tendência. É claro que eu estou no gráfico de 1 minuto. A verdadeira tendência a gente vai ver no gráfico maior, onde ele vai fazendo onde ele perde o que antes era o nosso suporte, basicamente isso, aqui também pode até considerar, ele perde o suporte. E a partir desse ponto, que é exatamente lá em cima, onde a gente tem a nossa linha da nossa retração, ou do nosso range de Fibonacci, é que a gente quer saber se ele vai realmente subir ou vai cair. Por enquanto, dentro dessa zona, nós não queremos conversa com ele. Muito bem. Deixa eu agora deletar isso tudo. Vamos lá. Quando é que é confirmada para nós a tendência? Nós chamamos isso de perna 1, perna 2 e pelo book, a perna 2 ela deve ter, em média, não é nada certo, 100% da perna 1. Ou seja, se eu tenho a minha medida aqui da minha perna 1, até aqui em cima eu já tinha colocado, não precisava colocar de novo.
Se eu tenho essa medida da minha perna 1, normalmente a partir do fundo, da retração, em 100%, seria o meu objetivo, que seria aqui. E aqui nós vamos ter aquela média dos 50%, 61,8%, 38% da retração de Fibonacci, que eu uso apenas a 50%, tá? Então, essa medida daqui até aqui agora, vocês viram que exatamente aqui no 50% da Fibonacci, em que eu tracei, olha só, aonde ele vem pegar o meu fundo, e no 61,8% Fibonacci, onde ele vem buscar o meu topo em 61,8%. Eu peguei lá de cima, que eu peguei o range completo, a projeção do range. Ele bate aqui, vai novamente lá em cima, e aí ele vem testar essa região aqui, para depois, mais um teste nessa região aqui, lateraliza um pouco aqui, e a partir do momento que ele chega, que ele tenta romper, volta, e vem testar essa região aqui. Que região é essa aqui? Peguei a minha retração e olha, o 61,8 e o 50% de Fibonacci é a região, novamente, onde ele vem fazer o teste. Agora, como eu sei que eu estou numa tendência? A lógica é muito simples. Se eu preciso ter um topo maior do que o topo anterior, eu tenho isso aqui? Tenho. Eu tenho um fundo menor, ou maior, perdão, do que o fundo anterior? Tenho. Tenho. E essa tendência de alta continua quando? A partir do momento que eu tiver um novo topo e um novo fundo. Tem um topo maior que o topo anterior? Tenho. Tem um novo fundo maior do que o fundo anterior? Tenho. E aqui o que acontece? Eu tenho um outro fundo maior que o fundo anterior? Em tese não. Ele está igual. E eu tenho um novo topo maior que o topo anterior? Também não. Deixa eu eliminar isso aqui. E o que eu tenho aqui agora? Um caixote lateralizado dentro daquela área. Dentro dessa área, justamente onde ele faz um topo que não consegue ser maior que o topo anterior e um fundo que também não consegue ser maior que o fundo anterior. Então, a partir do momento que eu tive um topo
que não rompeu o topo anterior. Eu tenho um fundo que não rompeu o fundo anterior, ou melhor, não ficou mais alto do que o fundo anterior. Eu tenho uma lateralização. Eu tenho um ativo que eu posso dizer que está indeciso. Por quê? Se ele continuar numa tendência de alta e a tendência for grande, for forte, ele deveria vir aqui rompendo. Deixa eu colocar numa outra cor. Ele deveria vir aqui, romper essa parte daqui, criando um novo topo, maior do que o topo anterior, e um novo fundo, menor que o fundo anterior. E como vocês conseguem ver aqui, apesar de ele ter feito um fundo aqui, que, bem ou mal, é maior que o fundo anterior, mas ele não consegue fazer um topo maior que o topo anterior. Então, nesse caso aqui, quando você traça a máxima, deixa eu botar amarelo. Quando você traça a máxima e também traça as mínimas, você tem o que a gente chama de triângulo. Porém, esse mesmo triângulo, visto de um tempo maior, torna-se o quê? Vou até apagar aqui para não ficar muito confuso. Torna-se o quê? O famoso mastro bandeira, onde ele sobe e lateraliza. E nessa lateralização é que a gente vai querer saber se ele rompe o topo ou ele rompe o fundo. Ou seja, se ele vai continuar no seu movimento de alta ou se ele passa a fazer o movimento de baixa. Agora eu vou mostrar um negócio bem interessante para vocês. Vamos sair disso tudo aqui. Vou para o gráfico diário. Então, basicamente, meus pontos de rompimento estão aqui com 50% mais ou menos naquele meio dessa bagunça toda que ele fez aqui. A partir do momento que ele chega aqui, eu ainda tenho o meu max para baixo, ou seja, azul, indefinido, porque realmente a gente consegue ver que aqui nós estamos em uma área de indecisão. Pode até cair um pouquinho aqui, mas não tem problema. Aonde ele caiu
no sinal do Max, chegou a dar um sinal de força aqui, levando ao sinal falso, que logo em seguida é interrompido por um sinal de indecisão, que é o candle azul. Então, ele finalmente ganha força, destopa, primeiro, evidentemente, ganha força nesse sinal, desse candle aqui, fechamento desse candle aqui, e cai 700 pontos. Nesse sinal aqui de compra, ele é interrompido aqui com 300 pontos. Daqui até embaixo, os seus 300 pontos você recuperou aqui, antes, nesse fundo aqui basicamente. E aí, se você quiser dar uma esticada até esse fundo, são 539 pontos. Você deixou 300 na mesa e sai aí com 230 pontos. E agora, uma das coisas que eu gosto muito de observar eu tenho esse candle aqui vindo para cima, porém aqui eu ainda tenho para baixo. Se ele chegar nessa região aqui, bater, pivotear e perder isso aqui, essa área aqui, eu vou acreditar que a gente vai começar a ter um sinal de baixa. Agora, nós vamos operar pelo gráfico 4 horas, 60 minutos e diário. Nós vamos ter aí a tendência primária, que vai ser feita no diário, a secundária, que vai ser feita no 4 horas, e basicamente os 60 minutos, aí que a terciária seria para refinar as nossas entradas. Aonde eu quero ver a tendência? Eu quero ver minha tendência iniciando aqui, basicamente. Pode. Tá meio bagunçado esse, né? Eu quero ver minha tendência eu esquei demais, deixa eu fazer de novo. Aí, bem melhor. Basicamente isso. Seria mais ou menos 50%. Aonde está meu fundo anterior aqui? Enquanto ele não perder esse fundo anterior, eu não tenho como caracterizar isso, dizer, eu posso dizer que ele está caindo e vai cair bem até chegar aqui embaixo, evidentemente, tá? Mas eu ainda não posso dizer que ele vai estar numa tendência de baixa. Por outro lado, se eu olhar o macro, e aí é que a coisa pega. A gente tem isso e tem isso. A partir do momento que ele rompe aqui e começa a tomar uma outra linha, deixa eu tirar essa linha daqui para não atrapalhar. Que ele começa a tomar esse sentido, porra. Estão vendo quando você afasta o gráfico, como você consegue enxergar melhor o que está acontecendo? Você pode vir lá de trás. E você vai ver que a gente vai ter essa resistência aqui atrás também. Como ele serve de resistência. E agora a gente caçando aqui uns 50%.
que é exatamente onde ele bate, sente e começa a querer subir. Beleza, mas tudo bem. Deixa eu ir lá agora para o meu gráfico 4 horas, diminuir o gráfico. Antes, deixa eu voltar, perdão. Deixa eu voltar lá, que é o que eu ia mostrar. Então, eu vou procurar aqui. Deixa eu até vou deletar essas linhas todas aqui. Os meus suportes e resistências aonde? No meu gráfico maior. Vamos fazer aqui? São os pontos que eu tenho com mais toques. Não adianta eu pegar um pontinho lá em cima sem toque nenhum. Tá? Ó, aqui, na verdade, o que ele fez aqui? Aqui é um pedaço de swing, né? Porque ele sai de swing low para swing high. Ó, perdão. Ele bate aqui nesse ponto, faz no fundo aqui, ele tenta 3 vezes antes de conseguir romper. Depois ele volta a testar aqui nessa área aqui. Deixa eu puxar aqui o meu point fix novamente. Olha como ele testa, como ele bate aqui. Depois como ele testa aqui, como ele testa aqui, como ele testa aqui. E aí ele sobe, e aí ele vem, e aí antes de continuar caindo, ele faz isso, bate aqui, faz um teste novamente lá, faz mais um teste aqui, e aí finalmente ele certo? Até que finalmente ele faz o quê? Ele rompe novamente, e aí ele passa a tomar. Essa aqui é a região lateral. Até que finalmente ele rompe essa região lateral. Vai lá em cima. Lateraliza de novo. E vamos ver onde ele lateraliza. Deixa eu fazer uma... Deixa eu repetir essa caixa aqui embaixo. Onde exatamente ele lateraliza? Entre essa região dessa resistência que eu havia, que agora é suporte, porque está vindo de cima, que eu havia traçado, e aquele topo aqui atrás. Olha como é que ele está embrulhado aqui. Olha aqui a região, só botar, ajustar um pouquinho mais. Olha como bate. Bate. Entra dentro. Bate. Bate. Embrulha aqui. Bate lá. Bate lá. Então aqui eu tenho uma região fortíssima também. Tanto de resistência, no caso estiver vindo de cima para baixo, ou perdão, de suporte, se estiver vindo de cima para baixo, ou de resistência se estiver indo de baixo para cima. Então isso aqui são cuidados que a gente precisa, que a gente vai precisar tomar, tá? Então, uma vez traçados os meus suportes e as minhas resistências, é só para a gente ter uma noção, para a gente não estar, ou para a gente estar evitando de comprar em cima de suporte, em cima de resistência, a gente conseguindo traçar elas, são regiões, certo? Eu não vou trabalhar com esse monte de linha lá. Essa aqui é só para mostrar para vocês, tá? Ó, praticamente aqui. Por aí. E agora eu vou para o gráfico de 4 horas. Então, a partir do momento que eu tenho essas minhas regiões traçadas, agora ficou aparecendo o Excel aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho o sinal do Max nessa região. E quando eu tenho o sinal, eu olho para cima e sei, cara, ele pode andar até aqui. Pode até andar mais, mas até aqui eu não vou ter uma grande resistência.
Então, quando você entra, mesmo candlezinho fazendo paviozinho vermelho, você tem aí a média de 280, 300 pontos, se for mais em cima, dá até um pouquinho mais, basicamente 400 pontos, tá? Para andar dentro dessa área aqui. Nós temos distância. Para baixo, a mesma coisa, tá? Até aqui embaixo foram 200 pontos. Só que ele fez o swing. Ele bateu nessa área de baixo aqui e volta a subir. Agora, a pergunta fica: ele volta a subir e vai subir para romper essa região aqui? Porque agora a gente está no 4 horas, né? Para romper essa região aqui? Ou será que a partir daqui ele bate aqui e volta a cair? Vou refinar pelo gráfico de 1 hora. Então, quando eu olho, meu gráfico de 60 minutos aqui nesse caso está vermelho, tá? Ó, mas se eu olho, por exemplo, meu gráfico diário, se eu quiser uma operação que fique mais tempo, ou um pouco mais de segurança que seja, tá? Eu posso olhar o meu diário, posso olhar o meu 4 horas, e a partir do momento eu digo assim, cara, eu estou com 4 horas aqui todo para cima, será que ele vai continuar para cima? Eu vou para o meu gráfico de 60 minutos, só que o meu gráfico de 60 minutos eu já perdi a entrada. Porque se eu tivesse prestando atenção, deixa eu fazer agora, até fazer o seguinte aqui. Deixa eu mudar a cor disso. $240. Eu acho que eu fiz errado, na verdade. Eu tinha que pegar toda essa área aqui. Que é a área que consiste aqui, ó. Do verde, começa aqui até onde eu estou agora. Aqui. Essa área aqui dentro dessa caixa amarela. 60 minutos. E aí eu tenho aqui, quando deu o sinal de 60, eu ainda estava vermelho lá no 4 horas. A partir daqui, mesmo caindo um pouquinho, eu tenho aqui 100 e poucos pontos, mas se eu quiser acompanhar meu 4 horas, ó, a entrada acompanhando 4 horas, basicamente, ele vem, mas ele jamais perde o fundo está aqui, e sobe até aqui 400 pontos. Que é basicamente só que nesse caso eu estou mostrando o inverso, eu estou mostrando a gente 60 minutos para entrar em 4 horas. Normalmente o que vai acontecer é você ter o sinal no 4 horas, você vai chegar lá, o diário, 4 horas já vai estar maior. Você vai para o gráfico menor, nesse caso 60 minutos. Só que aí você diz assim, pô, cara, os 60 minutos eu também já perdi. Então você vai para o gráfico de 30, de 15, tá? Ó. E aí, por exemplo, aqui, a favor dessa mesma tendência que você teve aqui, ele cai um pouquinho, o que é natural, e ele te dá 150 pontos. Aqui mesmo, falhando o que parece que falha, mas você ainda está a favor da tendência lá dos 60 minutos e do diário, até que ele perca aquela tendência, tá? Você ainda pode continuar no trade, e você vai, e ele te dá 250 pontos. Em todos, basicamente, os sinais que você entrou no 15 minutos dentro da faixa amarela, aqui ele te deu 80 pontos. Se você continuar até lá em cima, é só a gente seguir a linha reta aqui, 325 pontos. Aqui, novamente, você tem uma entrada. Claro que ele vai ficar, pô, são quantas barras aqui? São 30 barras, é bastante coisa, né? Mas, basicamente, aí são 300 pontos, não é mais, tá? Mas, ó, se você também parar para observar, você vai ver o que aqui dentro desse sinal aqui? Que a gente tem. Deixa eu só mudar isso aqui agora para azul.
De novo. Toda essa área aqui. Completamente lateral no 15 minutos. E qual é o critério que você está levando em conta para isso? Você vai estar simplesmente voltando lá atrás, sabendo que nós tivemos um fundo aqui e nós tivemos um topo aqui. Esse topo minguado aqui não dá para dizer que é um topo maior que o topo anterior. Apesar de a gente ter um fundo maior do que o fundo anterior, ele continua não renovando o topo. Ele continua não renovando. Pode até dar uma esticadinha lá em cima. Aí. Não renovando o topo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um fundo menor, porém, ele não consegue, trabalhando dentro dessa área, onde nós temos o nosso topo. Deixa eu fazer mais grosso isso aqui. Apesar de termos aqui o fundo, certo? Também fizemos aqui um fundo que ele não vem descaracterizar a nossa tendência, porque ele não consegue romper esse fundo anterior. Então nós temos um movimento basicamente tentando subir, fez no topo, ele sai daqui de baixo, não é isso? Deixa eu voltar isso tudo aqui. Essa parte eu acho importantíssima. Nós temos aqui o fundo anterior e temos aqui o topo. Concordam comigo? E pode até considerar checando também como fundo, porque basicamente o que ele faz? Ele faz isso e faz isso. Certo? Só que ele vem, bate, faz um fundo duplo aqui. Fica mais fino. Faz um fundo duplo aqui. E aí eu já vou traçar uma linha de suporte aqui. E ele não consegue. Ele faz um pequeno fundinho aqui. E faz isso aqui. Bate lá. E vem tentar aqui de novo e não consegue. E aí ele entra dentro dessa área, desse topo aqui. É jogado para baixo novamente. E não consegue. Vai lá de novo tentar passar esse fundo, porque afinal de contas a tendência de alta, como eu falei, ele requer topos e fundos mais altos do que topos e fundos anteriores. Isso é o beabá. E muita gente não presta atenção nos pequenos detalhes. Eu consigo ter aqui, em algum momento, topo mais alto do que o topo anterior, ou se eu considerar que isso aqui foi um fundo também, e mais alto, inclusive, do que esse fundo aqui, tá? Eu posso dizer que eu tenho um fundo mais alto do que o fundo anterior? Também não. Então ele vem fazendo isso. Sem ter condições de romper. Olha aqui. Aí ele volta nessa mesma região aqui. E ele faz o quê? Num candle de força gigante. Esse candle aqui. Esse candle aqui. Que ele vem e rompe direto essa região aqui. E aí, finalmente, eu tenho um topo. Pô, tá preto esse negócio. Ah, é porque tá transparente, pô. E finalmente, ele fazendo isso,
eu tenho um topo maior do que o topo anterior. E então ele vem testar essa região aqui, me deixando também aqui. Deixa eu pegar vermelho, acho que vai ficar melhor, cara. Ele testa essa região aqui. E aí ele faz finalmente um fundo maior do que o fundo anterior, um topo maior do que o topo anterior, caracterizando que deve continuar na sua tendência de alta. E aí aqui nós estamos no 15 minutos. Então eu começo, a partir do momento que ele desembrulhou aqui, e eu vejo meus 60 minutos agora, realmente saindo também na embrulhada que está aqui, onde nós tínhamos marcado aqui, ó. Ó, lá no 15 minutos, tá? Ó, rompendo essa embrulhada aqui. E o nosso 240 minutos, saindo agora também. Deixa eu puxar daqui. Deixa eu apagar isso tudo aqui para ficar mais fácil. Com puta candle de força, onde ele sai da enrascada que ele estava metido, basicamente aqui. Mete um candle de força aqui e começa a subir. E agora eu tenho aquela opção da correlação para olhar. E tem uma coisa muito legal para mostrar para vocês, que chama-se sentimento de mercado, que a gente vai estar olhando. Então, uma das coisas para que eu comece a mostrar o sentimento de mercado, que vai ser já na próxima aula, é que vocês entendam que aquela velha máxima, as tais pesquisas que dizem que apenas 10, 15, 20%, essa média aí, dos traders ganham dinheiro, e a média de 80, 90, praticamente aí o princípio de Pareto, 20-80, ou 10-90, 20-80 é mais certo para o princípio de Pareto, está absolutamente correta. E é exatamente isso que a gente vai ver na próxima aula. E como a gente consegue sair fora da manada, usando as informações que a gente tem até aqui a nosso favor. E isso vai ser um negócio muito legal. Valeu, gente. Voltamos aí, a gente se vê na próxima aula. Falou.